peso espiritual e uma responsabilidade enorme. Porque quando você fala assim, casa dos meninos, sim, você está falando que você acolhe as pessoas aqui. E você acolhe as pessoas com todas as suas deficiências, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações. E eu vi ali a manifestação de um pai. Falou, esse é meu filho. É um sentimento grandioso, né, para o pai, obviamente, que está orgulhoso de ver o filho envolvido numa atividade sagrada, uma coisa muito importante. Eu também ficaria orgulhoso, como está o pai do Nachshon, que ganhou todos esses filhos aqui, né? São todos matos e todos meninos, sim. A paraxá de hoje, pessoal, Berrar, em que lemos nos dias da contagem do Homer, preparando para Shavuot, ela tem mensagens incríveis, porque ela fala exatamente dessa disposição de sermos uma casa, ser um lugar de acolhimento, em todos os sentidos. Esta noite, a Cris Campo Largo trouxe para a sinagoga várias doações, né, de agasalhos, de roupas, de frio, para crianças, para mulheres, para homens, para todas as idades. E agora um outro grupo de pessoas vão triar isso aí, calçados, e vai encaminhar para as pessoas que precisam disso. Eu fico pensando quando passo frio numa zona de conforto, né? Dentro de 4 paredes, e você coloca roupas, e você coloca mais cobertores, e você coloca mais edredom, até que você alcance a temperatura ideal e você se sinta confortável e consiga dormir. E quando isso vai cometendo um excesso, você já está ficando com sobrepeso para dormir, com volume de edredom e de roupa, aí você pensa, qual que é o suficiente para quem está dormindo na rua? Qual que é a resistência que ele tem a mais do que nós? Sem as paredes e sem o colchão de baixo, né? Então, Abraão, ele foi um merecedor de ser o patriarca de Israel, porque ele se dispôs a ser uma casa, uma tenda, e que também tinha janelas para todos os lados. Pensou, Dara? Nós temos uma casa igual a do Abraão. Olha, todas as paredes dessa casa, ela tem janelas. A tenda de Abraão, ela tinha abertura para os 4 lados. E Abraão recebia exatamente os viajantes que ele considerava ter necessidades primárias. Uma pessoa que estava pronta para ser testada. Muito embora ele nunca pediu para ser testado. A Torá diz que foram 10 os testes que Abraão passou, para que Deus o declarasse como amigo. O que é o amigo? Amigo para tomar uma brama puro malte, um churrasco. É um atributo de amizade ou não? Você está em casa e alguém liga e fala, eu faço questão, Cleito, que você venha aqui. Tem um problema para você resolver. Chega aqui,
Chega na casa em que você foi convidado, tem lá um... É um atributo de amizade, sim. Né? Somado a muitos outros. Amigo é aquele que fala a verdade para você, que não tem limite o número de vezes em que a pessoa... Não tem limite o número de vezes que ele o incomoda. Porque é aí que você testa a amizade. Você pede dinheiro emprestado, você pede ajuda 3 horas da manhã. Meu carro quebrou aqui, eu tô aqui na linha verde. Quem que você liga? Quem que você pensa? Fala, quem que pode atender o telefone 3 da manhã para vir me socorrer? Né? Então a amizade, ela é testada no incômodo, nas questões que incomodam, em que a pessoa vai fazer, ela vai te atender, vai te ajudar, uma certa constância e que você prova, que você vai falar assim, poxa, eu não teria suportado tamanho incômodo. São os atributos. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Deus o testou. Deus se colocou como incômodo para Abraão. Mesmo que Abraão não pediu para ser testado. Abraão ajudou na sua trajetória inúmeras pessoas. Ele tinha 318 servos. Qual empresa, Irmiarro, desse porte é considerada de médio ou grande porte? Com 300 funcionários. De médio para grande. Né? Uma empresa que gera 320 empregos diretos, indiretamente tem um monte de restaurante, fornecedor, oficinas em torno daquela empresa para ela, em função dela. Abraão era uma locomotiva, uma riqueza, tanto monetária como de generosidade e de bondade. Era a bondade em expressão que Deus escolheu falar, eu vou sacanear com esse cara aqui. 10 testes Abraão passou. Abraão, entre as suas generosidades, ele tinha um sobrinho chamado Lote. E depois das suas riquezas se tornarem incompatíveis, eles se separaram para campos e moradas distintas. E ainda que Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele escolheu os campos, as campinas de Sodoma. Lá ele perdeu seus bens, foi sequestrado e Abraão juntou o efetivo que tinha e resgatou Lote. E depois de resgatar Lote, Abraão foi consultado sobre o que deveria fazer com Sodoma, em função da sua impiedade. Sua impiedade estava num nível de que Deus não suportava mais e decidiu destruí-la. Mas Deus decidiu consultar Abraão em função da amizade, não como teste. Deus se aconselhando com Abraão. E Abraão diz, mas Senhor, destruirá a cidade com 50 justos nela? Não, Abraão, também não é assim. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas se dos 50 faltarem 10, e esse número chegou a um valor mínimo de 10 justos, de que a cidade precisava ter, pelo mérito de Abraão, para não ser destruída. E quando os anjos não encontraram esse efetivo mínimo na cidade, eles pouparam Lote. Lote, sobrinho de Abraão,
salvo pelos méritos de Abraão. Esse sobrevivente vai dar forma a duas nações, Moabe e Amnon, os Amonitas. Essas duas nações também são descendentes de Abraão. Quando Israel saiu do Egito com fome, imagine agora, nós estamos vendo os refugiados da Ucrânia, pessoas fugindo da guerra. Pessoas fugindo da guerra e indo para lugares seguros. Quando Israel saiu do Egito, eles passaram na porta de Moabe e Balaque era o descendente de Lote, a quem Abraão tinha ajudado por inúmeras vezes. E Moisés falou: permita que passemos pelo caminho de Moabe, nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e da água e do pão que nós comermos nós pagaremos. E Balaque foi um encontro de Moisés com homens armados, dizendo: não passem por aqui. E se isso não fosse o bastante, ele contratou Bilã para amaldiçoar Israel. Do que nós estamos falando aqui? De qual gesto nós estamos falando aqui? O que você faria, ou o que pensaria de você, o amigo que você te incomodou 3 da manhã, que você emprestou dinheiro, que você ficou com ele no hospital, que você fez inúmeras questões e no dia que você precisou de pão e de água, ele falou: cai fora daqui. Qual é a sensação sobre esta amizade? Qual o nome que eu dou a isso? Traição. Qual outro nome eu poderia dar a isso? Ingratidão. Deus ordenou que Moabe, os homens de Moabe, não poderiam ser admitidos na Assembleia de Israel por ingratidão. Porque a única coisa que Deus esperava de Lote, na descendência de Balaque, era que ele fosse ao encontro de Israel com pão e água. Era o mínimo que Deus estava esperando daquele que era devedor de gratidão. Moabe deveria gratidão. A existência de Moabe, ela existe em função das custas e dos méritos de Abraão. Então, quando Moabe teve a oportunidade de ir ao encontro daquele que precisava de pão e de água, eles colocaram homens armados ao encontro dele. O que isso tem a ver com a paraxá Berrar, pessoal? É porque nós estamos na contagem do Homer? Judá foi o homem que se destacou pela sua justiça, pelo seu poder de auto-julgar. Quando ele falou que Tamar deveria passar pelo julgamento pela punição mais dura, e ela só insinuou de que o pai da criança de que ele esperava era ele. Ela só insinuou, ela não falou. Quando Judá entendeu
que ele era o pai da criança, ele declarou na corte dizendo: eu sou o culpado e esta mulher é inocente. Ela é verdadeira e eu sou falso. Você já pensou a Suprema Corte ter um juiz assim? Elisheva. Um juiz se declarar culpado. Judá se destacou. Judá se destacou com os méritos de Abraão, no poder de se auto-julgar. Então, pessoal, tudo que nós temos pode não ser muita coisa. Tudo que nós temos e somos e podemos pode não ser muito aos teus olhos. Porque, de repente, o que nós temos e somos, aos nossos olhos é só um palanque para nós alcançarmos um novo carro, uma casa no Alphaville. Mas aquilo que nós temos e somos, ele pode ser testado a partir desse ideal. Deus não vai testar você só quando você tiver um carro Tesla, morando no Alphaville. Ou vocês acham que só Abraham com 320 funcionários é testado? O Corra Verde com o Chevette pode ser testado. Alguém com aposentadoria pode ser testado. Eu me lembro que alguém pegou um pedaço da ralá no cabalate, e para não perder o coletivo, ele saiu comendo aí pela porta da sinagoga, encontrou a pessoa que falou: olha, eu precisava desse pão, eu estou morrendo de fome. Hã? Nós não precisamos, pessoal, ter um ideal econômico e financeiro lá em cima para depois Deus te testar, não. Nós somos testados com aquilo que somos e temos. E às vezes pode ser só o pão que você está andando na rua. A nossa generosidade, a nossa fidelidade, a nossa amizade, nossa gratidão, todos esses sensos que a Torá nos ensina, eles são testados constantemente. Não que Deus está se ocupando de falar: vamos testar o Ismael hoje. Mas as circunstâncias da vida, elas estão aí para nos testar. Então Judá, ele adquiriu esses atributos de Abraão. E o que aconteceu? Nós vamos estudar agora em Shavuot que Elimelech é um descendente de Judá. E Elimelech sai de Judá exatamente no momento em que a Judéia está numa crise financeira e política. Recessão, inflação, desemprego, aumento da pobreza. Que Elimelech, ele era um homem rico, e muito rico, um judeu muito rico. Elimelech pegou simplesmente a sua fortuna, pôs na sacolinha, e o livro de Ruth diz assim: e eles foram para os campos de Moabe. Ele saiu da casa de Betlehem, a casa do pão, pegou toda a sua fortuna, pôs na sacolinha e foi para os campos de Moabe. Falou: o quê?
com essa crise, eu vou descapitalizar. Eu vou emprestar dinheiro para um, vai vir outro. Eu vou ajudar um, vai vir outro problema. E essa crise vai me empobrecer. Então, quando ele teve essa percepção, ele pôs todas as coisas na sacolinha e foi para os campos de Moabe. Se esconder daquilo de que era um atributo de que ele era herdeiro. A casa do pão, pessoal, não é simbólico. Ele estava na casa de que ele poderia trazer o reequilíbrio econômico do lugar da onde ele saiu. O que ele fez? Foi para os campos de Moabe. Lá ele morreu. Lá morreu os 2 filhos dele. E diz, pessoal, quando Naomi toma a decisão de voltar para a casa do pão, ela já está falida, pobre. E Ruth é descendente de quem? Ruth descende de quem? De Lote. Ruth, descendente de Lote. Então, quando o livro de Ruth diz assim, Naomi e Ruth regressou dos campos de Moabe para Betleém. A generosidade que faltou em Elimelech, o judeu, ela estava em quem? Aonde estava a generosidade de Abraão? Estava em Naomi? Estava em Ruth. A generosidade esperada em Elimelech estava em Ruth. Ela não falou para a sogra, herdeira de uma fortuna, que falou, não, eu vou com você. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Ela falou para a sogra falida. Não insista. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, e aonde você estiver eu estarei. Aonde é que ela estava? Em 4 paredes com edredom e um aquecedor elétrico ou na maquise da calçada? Aonde estava Naomi? Para você falar assim, eu vou com você. Aonde você estiver, eu. Ruth, ela foi pegar dos rabiscos, dos campos, de que o lavrador de Israel não poderia voltar recolhendo. Ruth estava lá entre os órfãos, as viúvas, os peregrinos e os pobres. Aonde estava a generosidade, pessoal? Então os nossos interesses, eles são testados em todos os momentos. Todos os momentos. O que estamos falando aqui na Parashá Berrar? Eu vi um rabino falando antes de Purim, e ele falava sobre os atributos de Judá e os atributos de Israel. Nesse comentário ele fez um comentário dizendo que a Ucrânia em que o mundo está de olho no que está acontecendo ali, ele falou assim, a Ucrânia é mais corrupta que o Brasil. Um rabino carioca. Ele falou assim, um comentário assim avulso, não era parte do ensinamento dele. Ele falou que a Ucrânia a Ucrânia é um país muito mais corrupto que o Brasil.
Nós não sabemos como funcionam as coisas ali. Nós não sabemos por que os separatistas ucranianos preferiram criar uma guerra civil para se tornarem russos e não ucranianos. Nós não sabemos, mas os ucranianos sabem. Esses separatistas sabem por que eles preferem serem russos e não ucranianos. Então nós estamos aqui, sem entender e obviamente torcendo para a vítima, para o que está sendo perseguido, que são os ucranianos. Mas nós não entendemos os motivos, e aí nós perguntamos, por que Deus permite que um país como a Ucrânia seja devastado pela guerra? É porque nós aprendemos, e aprendemos errado com o cristianismo, na sua filosofia, a tornar todas as coisas abstratas, espirituais. Nós não aprendemos a dar forma naquilo que aprendemos na prática. Vejam, a Parashá Behar está falando sobre a terra ter um Shabat. Igual o que você tem hoje. 7º dia da semana, você parou suas atividades e está descansando. Está estudando o Torá. Está rezando, está tendo uma alimentação diferente. Aí você olha para a terra e fala assim, peraí, mas como assim a terra vai ter um descanso? Que loucura é essa? A Embrapa entende isso aí? Entende ou não? Os técnicos da Embrapa entendem isso aí? Concretizar um Shabat da terra? O agronegócio entende? Isso é você trazer justiça social. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Por exemplo, já no cenário de Ruth, você vê que o lavrador, da onde ela está colhendo, ele respeitava a lei da Shemitah. Ele não voltava rebuscando a colheita. E parece que lá no texto diz assim, deixem cair alguns feixes para eles. E fazer com que as colheitadeiras, elas derrubassem alguns feixes para eles ainda facilitarem o dia deles. Naomi falou, mas você chegou cedo hoje? Por que ela chegou cedo da colheita? Porque tinha um justo em cima da colheitadeira que ordenou seus funcionários dizendo, vocês não só são proibidos de retornarem rebuscando a colheita, como vocês devem jogar mais alguns feixes para aquele pessoal ali. E entre o pessoal, quem que estava lá? Ruth. Ruth, que seria a mãe da dinastia, da era que nós esperamos. Ruth superou Elimelech, que saiu da casa do pão para as campinas de Moabe. E a que estava nas campinas de Moabe regressou para a casa do pão, a fazer uma casa com janelas e portas para todos os lados. Com quem? Com Boaz. Voltamos para a Ucrânia. A Ucrânia é só uma amostra, pessoal. A Ucrânia é só uma amostra de tudo aquilo que nós vimos. Veja, a Haftará, o Irmiarro leu a Haftará. Qual é o cenário em que Jeremias está ali? Quem consegue descrever para mim
o cenário econômico e social de que Jeremias está fazendo a aquisição de um território, de uma terra. Fala, Rabi. Alô. Shalom, Shabbat Shalom a todos os nossos internautas que nos ouvem. Bem-vindo a você que está em sintonia conosco. Se você repassar o nosso site para mais nós teremos mais pessoas nos ouvindo. Até agora nós temos 159 pessoas em sintonia conosco. São 200. Nós agradecemos, porque tem outro site também que está registrando. Primeira coisa, quando eu pedi a palavra, foi o seguinte, que Abraão não tinha só 319 pessoas para enfrentar, para ir em busca de Ló. Ele tinha mais de 1000, diz um livro, um comentarista, que ele tinha mais de 1000 criados. De maneira que ele fazia parte até da Confederação das Nações daquela época pelo poderio militar que ele tinha. Para tirar 319 criados, ele tinha que deixar o seu patrimônio ali com pessoas que tenha que cuidar. Segunda pergunta que o nosso Moré fez foi o seguinte: por que nós estamos estudando Behar? Porque Behar envolve justamente o próximo. Para entender toda a situação que o nosso Moré está fazendo, o Eterno leva em conta aquele que empobrece. Agora eu pergunto assim, hoje em dia nós temos estrutura para ajudar aquele que está necessitado? Por exemplo, nós recebemos pessoas agora do Nordeste que vêm por causa da sinagoga. Hoje eles não puderam vir, porque precisam de dinheiro para passagem, essas coisas. Então, nós perguntamos, temos isso em mente, de nós crescermos ao ponto de que esta casa, que é também chamada de Belém, casa de pão, haja pão para as pessoas? Então, há uma necessidade de uma conscientização daqueles que nos ouvem pela internet e aqueles que estão presentes na congregação, aqueles que não puderam vir e estão em sintonia. Nós temos que ter como meta, como objetivo, ter condições de nos transformar uma sinagoga como casa de pão. Veja, uma pessoa só, ontem trouxe numa caminhoneta um montão de coisa que vocês viram lá na hora de nosso Kiddush. Quantos sacos de coisas. Imagine se cada um de nós fizéssemos isso, não teríamos espaço aqui para colocar as doações. Desde ontem estava chegando pequenas doações, presentes e assim por diante, que é tão importante isso. Então, por isso nós estamos estudando. E encontrar nesse lugar a casa do pão. Né? Encontrar nesse lugar a casa do pão. Então, por exemplo, São Paulo registrou 6 graus essa semana. Os curitibanos vão rir dessa temperatura, mas os paulistas sofreram, porque lá quando está com 15, né, Dara? 15 graus é frio para o paulista. 20 graus é frio. E eles sofreram com 6 essa semana. Então, quando nós passamos vendo? Alguém morreu de frio. Pessoal, você imaginou? Essa noite pensei, falei, poxa, e o Eterno não permita, né? Que as pessoas sensibilizem. Mas nós podemos sair com o nosso carro tendo uma blusa que você não usa mais dentro dele. Um agasalho que você não usa mais, porque quando você sair no trânsito, você vai encontrar pessoas desprovidas, esperando aquela doação.
ela pode andar no carro ali, ó, pronta para ser entregue no parar no semáforo vermelho. Aquela blusa que está lá na naftalina, lá no teu guarda-roupa, ela já está 3 invernos sem serem usadas. Tem alguém lá na rua esperando ela. Entendeu? São gestos assim, de que nós não precisamos ficar ricos para fazer generosidade, tzedakah. Nós podemos fazer agora, daquilo que somos e temos. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: vamos voltar na alma da terra, lá do que a Embrapa talvez não entenda ou já entenda. O Nelson deu a dica aí. Os fertilizantes, os defensivos, os insumos defensivos da terra, está no ciclo em que a terra descansa. A terra tem uma alma. A terra tem uma alma em que ela descansa na Shemitah. E a Shemitah, a Shemitah era um regulatório civil. Porque durante 6 anos, você toma empréstimo de acordo com o ciclo da colheita, da produção. Né? Você não recebe todo 5º dia útil. Não tem 13º lá no final do ano. É CLT do Brasil. Mas lá para o lavrador, que planta soja, o trigo, milho, quando que é o pagamento dele? Todo mês? Nos ciclos das colheitas. Então, os empréstimos eram tomados durante a Shemitah. E é baseado nas colheitas. Então, por exemplo, existe uma linha de financiamento para o agronegócio que ele não paga todo mês o carnê da colheitadeira que ele comprou. Ele paga nas colheitas. A Shemitah, ela controla o empréstimo, a concessão da terra, porque a herança ela vai ser feita da seguinte forma: Moisés vai distribuir a terra de Israel de acordo com o número de representantes de cada tribo, de cada uma das tribos. Cada um de vocês pegou uma fazenda, um território para cuidar. E o que a Torá previu? Que entre altos e baixos, crise econômica, crise política, seca, efeitos da natureza, traria altos e baixos e desequilíbrio econômico que faria com que o Nelson tivesse que vender metade da fazenda dele para o Cleiton. Mas o Nelson pode resgatar a fazenda pelo número dos anos das colheitas do Yovel. 7 vezes 7. Então, a cada Shemitah em que a terra deveria descansar, você perdoa as dívidas, liberta os escravos e resgata a sua propriedade. Se você não conseguiu juntar o dinheiro para resgatar o que o Nelson vendeu para o Cleiton, ele vai esperar mais um ciclo da Shemitah. E se chegar lá 50 anos, ele não conseguiu recuperar, automaticamente a propriedade que está na mão do Cleiton volta para ele. Então não é venda, Deus está falando o seguinte: a terra é minha. O que eu dei para você é uma concessão. A terra que eu estou dando para vocês, ela tem um descanso. 6 anos ela produz e no 7º ela descansa. E eu quero de vocês, o dono da terra, que está falando. Como que chama isso? É meieiro? A renda? Deus é o proprietário. Então ele está falando, da sua produção você vai levar as primícias para aqueles caras lá de Jerusalém.
quero a primícia, quero terumá, quero uma acer, e no 7º ano você vai abrir as portas. É como se você tiver... Alguém tem comércio aqui, não? Supermercado? É como se no 7º ano você abrisse as portas do mercado e os teus clientes entram com a sacolinha, pegam o que precisa e saem sem pagar. 1 ano. Nós já falamos isso na semana passada. Todos esses ciclos, ele traria o equilíbrio econômico que tornaria, ele eliminaria com a pobreza e tornaria Israel uma potência econômica. Não de território, mas uma potência econômica. Uma potência que teria não só resolvido com autossuficiência, mas a ponto de emprestar e não tomar emprestado. Mas todos os testes envolvidos para aquele que recebeu as porções da terra estavam em mexer exatamente no bolso, nas ambições. Eu vou fazer a terra parar, Shabat de descanso, coisa nenhuma. Toque a produção. Rebusque a colheita. Sonega lá no Maácia. Então, essas medidas iam trazendo para o dono da terra, um desequilíbrio social. Eu perguntei para vocês aqui, na hora que o Pablo pegou o microfone, qual era o cenário em que Jeremias está descrevendo a Haftará de hoje. Jeremias está preso pelo STF, porque ele falou, vocês gostam, né? Vocês riem. Mas vamos mudar o juiz, deixa o Alexandre de Moraes descansar um pouco. Pô, o Gilmar Mendes agora na questão aqui. Ele solta um e prende o outro. O Jeremias está preso aqui. Quem que prendeu o Jeremias? Vocês acham que foi um juiz honesto que prendeu Jeremias? A Haftaraí, ele está onde? Onde vocês pensam que Jeremias está? 2 anos que ele já está preso. Faltava 2 anos para os babilônicos consumar com a destruição do primeiro templo. Quem prendeu Jeremias não é a questão. A questão é que o cenário em que ele está fazendo a aquisição de um território é um sinal de desolação, pior do que o da Ucrânia. Pior. A cidade que é rica, cheia de justiça, que tem o templo, que tem Torá, que tem Razã, que tem Gabai, que tem rabino, que tem sacerdote, que tem levita, que tem sumo sacerdote, que tem o templo. Eles estão sendo levados tudo para a Babilônia. Todos. Por quê? Porque não levaram a sério os mandamentos da terra. Jeremias diz que a terra descansaria no cativeiro os shabates que ela não descansou. Quantos anos Israel ficou, os judeus ficaram na Babilônia? 70 anos. Calculem quantos shabatotes a terra não descansou. 490 anos de que nem o rapaz do som aqui, ele sempre está sendo testado nas suas competências aí. Ele afasta da mesa, as coisas acontecem. E a gente não fala, e o internauta fala no chat.
O Razan está rezando aqui, falta o microfone, cai o volume e cadê o rapaz na mesa? Não está. Só um recado. Então, pessoal, esse era o cenário de 490 anos em que a Terra não descansou. E quando a Terra não descansa, aumenta a pobreza, porque aí você não está libertando os escravos na hora certa, não tem direito trabalhista, você não empresta o dinheiro para quem está empobrecendo. Aqui na Paraxá de hoje diz assim: temerás ao Eterno teu Deus e emprestarás. Eu abro o meu computador e lá está assim: você tem empréstimo aprovado. Falo, poxa, ele deve ser um judeu. Eu abro o computador, ele está lá me oferecendo crédito para emprestar. A BV Financeira e fala assim: você já pode trocar teu carro. Olha que beleza. Eu penso, será que eles são judeus? A Nissan quer que o Pablo vá trocar de carro. Mas para quem que ela está oferecendo crédito? Ela está oferecendo crédito para quem o score e como que chama lá o órgão de defesa do crédito? Como chama? O Serasa, né? O SPC e o Serasa, ele indica, ele fala assim: ofereça para o Corravel. O Corravel paga em dia o cartão. Paga tudo certinho. Aí a BV pega e fala: venha, Corravel, venha gastar. Venha ser feliz. Então a BV Financeira, o Itaú, o Bradesco, quem mais? Esses credores, eles emprestam para quem ele sabe que vai pagar. Ou para quem vai se atolar. Porque o produto dos bancos é os juros. Então, se eu emprestar para o Shemuel e o Shemuel não pagar o rotativo ali, eu vou cobrar dele 13%. E vou tornar a dívida dele impagável. Então, os juros é uma proibição de exercício quando eu vejo que o Alan está precisando de dinheiro. Eu falo: Alan, Luan, eu tenho aqui um valor para te emprestar. Mas como eu sei que ele compõe o minhão, o que eu não posso fazer nesse empréstimo? Juros. Porque quando você empresta o dinheiro para o Luan, ou para o João, ou para o Caetano, e para o Veloso, você está evitando que ele, ao perceber que algo... Como que eu vou perceber? Ele falou: ele tirou os filhos dele do colégio particular. Por que uma pessoa tira os filhos do colégio particular? Ele não conseguiu pagar. Ele já me deu um sinal de que as coisas não estão indo bem. Ele tinha um Corolla e agora ele está com o Chevette. Outro sinal. Opa! Ele precisou vender o carro. Vamos ver se ele vai recuperar. Se ele pôr uma plaquinha de venda na casa, pessoal, o que eu tenho que fazer? Luan, você não me pediu, mas eu tenho aqui 150 mil para te emprestar. Vai te ajudar? Não, mas qual que é o juro disso que você vai emprestar? Não, eu não posso cobrar juros. Então essa é a parte que a Torá diz assim: quando você vê uma parede caindo, o que você tem que fazer? Escorar a parede. Reestruturar a parede. Entendeu? Porque depois que a parede cai, aí você tem que pegar e levar sopa para ele. Porque você tem que levar alimento. Ele já perdeu casa, ele já perdeu a dignidade.
perdeu a família, perdeu tudo. Então é desse descontrole social que culminou o cenário em que está Jeremias. Um colapso econômico, um colapso trabalhista, um colapso financeiro, um colapso político. Aí vem quem? O Putin ou o Nabucodonosor. A Judéia era rica e tinha poder de defesa e tinha suas muralhas. Olha quanto tempo Nabucodonosor levou para destruir o templo. 4 anos. Sabe o que isso quer dizer? Israel, os judeus tinham defesa. Quanto tempo levou para os romanos derrubarem o segundo templo? O Putin achou que derrubaria a Ucrânia em 15 dias. Mas já está indo para quase 100 dias que ele está lá debatendo. Foram 5 anos para os romanos derrubarem o segundo templo. Por quê? Porque eles não encontraram moleza lá, eles encontraram resistência. Mas foram 21 civilizações que caíram tendo dinheiro, exército e muralha. Egito, Babilônia, Grécia, Pérsia, Roma, Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Todas essas civilizações caíram tendo poder bélico, dinheiro de pilhagem, mas o que fez eles serem destruídos? O que fez eles serem destruídos? O livro do Salmo está aí? Terlim? Não está. Eu queria só rever o Terlim que o Danilo leu na abertura, que é o Salmo 112. O Salmo 112, que foi lido hoje pelo Danilo, diz assim: louvem a Deus, louvável é o homem. Deus é louvado? Sim ou não? Deus é louvado ou não? Sim. O homem pode ser louvado? Pode ou não? Pode. Olha aqui. Louvável é o homem que teme ao Senhor, que deseja muitíssimo os seus mandamentos. Sabe como que é? A primícia, ter o mar, o descanso da terra, a ajuda do órfão, o acolhimento da viúva. Esses são os mandamentos. São mandamentos concretos, não são abstratos, não. Mandamentos abstratos é só o que o padre e o pastor ensina, pô. Estão entendendo? E que deseja muitíssimo os seus mandamentos. Olha aqui. Olha o que não está acontecendo com a Ucrânia, o que não aconteceu com a Roma, nem com a Espanha, nem com Portugal. Poderosa na terra será a sua descendência. Uma geração de íntegros que será abençoada. Opulência e riqueza estão na sua casa, e a caridade dura para sempre. O que é caridade? É de Sedacá, Corraveiro? É de Sedacá. A opulência e a riqueza dura porque a caridade está na onde? Pessoal, Abraão reclamou para Deus uma coisa. Não foi porque ele não pôde trocar de carro. Abraão lutou contra a Primeira Guerra Mundial. Quem que desfechou a Primeira Guerra Mundial? Lembre-me, Arro. Não foram os alemães, não. Foi Abraão. A Primeira Guerra Mundial acontece com Abraão, com 5 reis. E Abraão resgata Lote. E o rei de Sodoma fala assim: não, Abraão, pode ficar com os despojos. Eu só quero os reféns. Abraão falou: não, cara. Eu não quero nenhum fio barbante que seja teu. Fique com tudo isso aí.
Aí a Torá diz assim: e Abraão enriqueceu muitíssimo, e não foi da pilhagem. Não foi da pilhagem. Aí deu, o que Abraão reclamou? Porque ele ficou mais rico e não tinha um herdeiro. Então preste bem atenção. Opulência e riqueza estão na sua casa, e a sua caridade dura para sempre. Mesmo da escuridão, uma luz brilha para os íntegros. Ele é compadecido. Olha aqui Abraão, olha a casa do pão, olha a Ruth. Ele é compadecido, misericordioso, justo. Bom é o homem que é compadecido, empresta. Ele conduz seus negócios com justiça. Certamente ele nunca cairá. Uma eterna lembrança dos justos permanecerá. Das más notícias ele não tem medo. Foi o que Elimelech fez. Cai a inflação, o shekel tem baixa em relação ao dólar, aumenta o desemprego. O Elimelech pegou as coisinhas dele, ó. Mas o justo, ele não tem medo do quê? Da Globo, do Jornal Nacional, não tem medo de má notícia. Das más notícias não tem temor, e o seu coração está firme, confiante em Deus. Seu coração é imperturbável, ele não teme. Antes, ele vê os seus atormentadores. Ele deu a distribuição aos destituídos, sua caridade dura para sempre. Seu orgulho é exaltado com glória. O perverso verá e se escandalizará. Rangerá seus dentes e derreterá. A ambição dos perversos perecerá. Por que Roma não conseguiu, mesmo tendo um exército, poder bélico e muito dinheiro de pilhagem? Por que eles não conseguiram? A guerra mundial, Abraão tinha quantos homens na luta? Não eram os 2.000 de que o Pablo falou, não. O que a Torá diz? 318. Deus falou assim: um de vocês vão pôr 10 para correr. 10 de vocês vão pôr 1.000 para correr. Vocês emprestarão, mas não tomarão emprestado. O que nós provamos? Depois de perder o primeiro e o segundo templo, que se nós cumprirmos com os mandamentos e com os testes que chegam a nós todos os dias, nós seremos homens louváveis. Não teremos medo da crise. Não estaremos na presa, mas não estaremos sendo perseguidos. Não estaremos tomando emprestado, mas nós estaremos emprestando. São essas situações. É por isso que a Parashá Berrar, ela mostra que como os judeus, mais outras 21 civilizações aprenderam que não é o teu poder, não é o teu dinheiro, não é os teus muros e não é o teu exército, o teu poder bélico. Olha lá a Coreia do Norte. A única coisa que a Coreia do Norte tem, além da sua imoralidade, da sua injustiça, é um poder nuclear. Ela tem um poder de dissuasão. O que isso é? Nada. Essa semana, o sistema de defesa russo atacou um avião israelense. Vocês viram, não? O que é isso aí? Resultado da guerra da Ucrânia. Zelensky chamou o Bennett para mediar o conflito com o Putin. Não deu nada. Putin está determinado. Aí, o ministro Lavrov falou que Hitler era judeu.
Falou que Hitler era judeu e Israel exigiu uma retratação da Rússia. Uma retratação. E nesse pedido de retratação, Israel liberou que as armas de construção israelense sejam entregues para a defesa dos ucranianos. O que ela conseguiu? Sair do campo da neutralidade. O que tem Israel a ver com a Rússia que está lá, não sei quantos mil quilômetros distante? Tem tudo a ver, porque os russos é a defesa da Síria, vizinha de Israel. E até ontem, no sentido figurativo, os russos permitiam que Israel atacasse alvos iranianos na Síria. Então, quando Israel ia fazer uma operação de ataque em campos de militares iranianos que estão se instalando na Síria, que é vizinho de Israel, os russos desligavam seu sistema de defesa e os caças israelenses faziam cirurgicamente os ataques nos campos iranianos dentro da Síria. Mas depois que Israel liberou armas de defesa da Ucrânia contra os russos já deram a sua primeira resposta, de que os iranianos vão se fortalecer com a proteção russa dentro da Síria. O Irã está se armando contra Israel ali do lado das fronteiras ali, ó. Entendeu? A Rússia está atacando a Ucrânia porque a OTAN representa uma ameaça para a existência russa. Os israelenses atacavam os iranianos dentro do território sírio porque os iranianos ameaçam varrer Israel do mapa. E agora, com a defesa russa para o armamento iraniano, as coisas poderão acelerar a redenção, né? Alguém estava olhando para Gog e falou, mas não tem nada a ver, Gog está lá, os russos, né? Gog é o Ocidente. Gog e Magog é Ismael e Esav. E é esses dois que vão subir contra Israel. Então, pessoal, não tem potência econômica e militar se a moralidade e a justiça social não for base. Se ela não for base, não importa o quanto você esteja armado e o quanto que você tem de ouro e dólar, vai ser derrubado. E esse foi o cenário que Jeremias encontrou, de corrupção, desemprego, exploração, injustiça, juros, não libertavam os escravos, e a terra jogou fora os moradores injustos. Quem eram os moradores injustos? Os nossos pais. Então, a terra, para merecer os seus moradores, que o pessoal fala assim, eu quero fazer aliar para Israel. Eu também quero. Eu queria que meus filhos tivessem uma educação num colégio israelense. Não num colégio israelita, num colégio israelense. Você não queria, Dara? Porque as pessoas partem do princípio seguinte, eu quero fazer aliar para Israel. Tá bom, eu também quero. Quando eu falo que eu também quero, porque eu sei de que forma que seria beneficiado diretamente. Uma delas eu já falei, meus filhos estariam em colégios israelenses. Eu teria sinagogas assim a escolher com o dedo. A economia de Israel é forte. Certamente teria subsídio do governo para ter um lugar, uma casa ali. Agora,
a outra pergunta que eu me faço é, e Israel? O que Israel ganharia com Shemuel indo com a família dele para lá? Aí muda. Entendeu? E o que Israel ganha quando você quer falar assim, eu vou lá para Israel? Com o que você vai contribuir? Com o Estado, com a religião, com a educação, com a segurança de Eretz Israel. Não vamos lá engrossar a parada da parada gay, não. Certamente que não. Não é? Jerusalém teve a maior parada gay superou São Paulo. Ela precisa de resistência, de formação, de qualificação, de pessoas que têm vontade de trabalhar, que têm vontade de fazer as coisas. É essa pergunta que eu tenho que fazer. E o que Israel ganha com o Shemuel indo morar lá com a família dele? Vai ser mais um peso para a economia? Os etíopes. Operação Mar Vermelho do Dan Limor levou para lá 18 mil etíopes. Israel em plena construção. Havia prédios, resquícios das guerras, pontes, calçada, sarjeta, ponto de ônibus, escolas, hospitais. Tá bom. Israel é um país moderno e já não precisa mais estar pintando ponte. Os filhos dos etíopes já estão nos centros universitários, contribuindo com a tecnologia. Eles não estão lá pintando ponte mais. A geração dos etíopes que nasceram em Israel, eles estão contribuindo com a tecnologia, com a defesa. Então eu penso, a minha graduação, a minha formação, o meu conhecimento, no que ele pode ser útil lá? Fazer aliar, pessoal, é uma mitzvah. Todos nós devemos desejar isso. Não há um desestímulo nesta minha fala. Pelo contrário, nós devemos acrescentar tipo de ganho que Israel tem quando nós chegamos lá. Vai chegar lá a sinagoga no Sim Brasil, Curitiba. Baruch Hashem. Eles precisam de mais uma sinagoga lá? Não. Eles não precisam de mais uma sinagoga lá. Eles precisam de uma amiga lá para entregar sopa na rua? Não. Eles não precisam disso lá. Samuel, você quer ir para a IDF? Então o que nós vamos fazer lá? Entendeu? Fazer aliar, pessoal. Fazer aliar. Não podemos ser aventureiros. Então, se você acha que suporta o judaísmo, o primeiro teste do seu judaísmo tem que ser do lugar onde você está. Você pode morar ter na rua que você mora, ter 4 sinagogas. Se você não frequenta a sinagoga aqui no Brasil, você acha que vai frequentar a sinagoga lá? Porque as pessoas falam assim, poxa, se eu for para Inglaterra, para os Estados Unidos, eu vou ficar mais rico. É possível. Possível para quem? Para quem no Brasil acorda às 5 da manhã, estuda, trabalha. E esse cara for para qualquer país de primeiro mundo, o que ele vai ser lá? Um trabalhador, um estudioso. Ele só tem a ter resultados. Se o cara é trabalhador aqui, ele vai ser trabalhador aqui, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em Israel. Se ele é preguiçoso aqui, ele é preguiçoso aqui, nos Estados Unidos e em Israel. O que muda? Ele vai morrer de fome num país rico. Ah? Não entendi.
Então, o berrar, pessoal, ele fala muito sobre... Ainda não. Berrar, ele fala sobre o nosso convívio, a nossa percepção sobre sermos uma comunidade, né? De contribuirmos. Se você contribui com Curitiba, onde você mora, você pode contribuir com qualquer outro lugar, com a melhoria. Se você se preocupa com a sinagoga onde você reza e vai nela rezar, você vai ser assim em qualquer outro lugar que você for. Entendeu? Abraham, ele não mudou, ele só precisou mudar de lugar em função dos testes que ele tinha que passar. Mas o próprio Abraham foi peregrino na terra em que Deus prometeu aos descendentes de Jacó. Minha, participe com a gente. Shabbat Shalom. Microfone aqui. Fala, gente. Shabbat Shalom. Então, sobre a questão da Shemitah, né? Do ano que a terra descansa, lá em Eretz Israel, os agricultores que fazem a Shemitah, no sexto ano, o ano que antecede a Shemitah, isso é comprovado que eles colhem muito mais do que o esperado, né? O sexto ano. Então, se as pessoas pesquisarem os dados da agricultura em Eretz Israel, eles vão ver que realmente a Shemitah vem do céu, colhem muito mais do que Muito bem. Eu não sei se o internauta está ouvindo a participação. Vamos cortar esse microfone aí, ele não está ajudando. Então, para quem não entendeu, o Luan falou que hoje a Shemitah observada pelos agricultores em Israel é comprovado cientificamente de que a colheita do sexto ano ela é diferente de todas as outras, ou seja, ela está de acordo com a promessa que a Torá diz, de que eles viveriam ainda o sétimo, o oitavo e o nono ano com o resultado da colheita do sexto ano que antecede a Shemitah. Entendeu? Então, se hoje nós estamos fora de Eretz Israel, é porque nós precisamos provar, primeiro para nós mesmos. Jeremias comprou uma terra na prisão. É que nem você agora daqui querer comprar uma propriedade na Ucrânia. Tem sentido, não? Jeremias também não tinha. Jeremias estava comprando uma propriedade do primo dele, fez as escrituras, aí era a profecia de que 70 anos a terra teria o descanso da Shemitah, de que os judeus não deram para ela. Mas que no final de 70 anos eles voltariam a comprar terras e propriedades e casas. Novamente. Novamente eles voltariam a comprar casas, terras e propriedades. O sionista
Theodore Herzl. Theodore Herzl visitou todas as comunidades na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, perguntando: você quer comprar uma propriedade em Israel? No período em que a terra de Israel estava no controle turco. No domínio turco. Eram poucos lavradores e fazendeiros e ricos e poderosos e banqueiros que quiseram comprar propriedades em Israel. Tem um vídeo que satiriza o leilão das terras feitas por Theodore Herzl. Satiriza. Por que eu vou comprar uma terra num sistema feudal turco, árabe? Se aqui na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, estamos em segurança. Qual que era a lógica de você fazer um investimento numa terra que estava num domínio feudal, que não produz? Mas alguns judeus compraram fazendas, desenvolveram a terra árida para que ela produzisse. Fala, Nelson. Fala para mim. Não, pode. Fique à vontade, fique à vontade. Não compramos o território em Israel. Então os alemães deram uma outra perspectiva para os judeus, que recusaram a primeira oferta de Theodore Herzl. E hoje nós temos um Estado, com um pouco mais de 70 anos, fortalecido e bem posicionado, com tecnologia, com contribuição para o mundo. Quem foram os judeus que viveram e que contribuíram para o Estado que é hoje? E o que eu posso acrescentar? O que eu posso acrescentar tem que ser demonstrado daqui. Para alguém falar: por que você não vai para Israel? Shemitah é isso. Nós precisamos provar que os pobres que estão conosco, eles são assistidos e percebidos. E as pessoas que precisam de empréstimos, elas são assistidas. Então, quando estas questões não forem abstratas, elas forem concretas, então nós começamos a provar que temos um potencial de construção do terceiro templo, de que temos dignidades até de morarmos em Israel e de contribuir com o Estado de Israel, meio às ameaças em que ele sofre, pelos seus vizinhos e também pelos não vizinhos. Vamos ao Kiddush de Shabbat. Agradeço a participação de todos vocês. Peço desculpas, pelo microfone que não deu voz ao nosso minyan. Precisam para as rezas, para as orações, para os estudos, para as festas, como em Brasília, Colatina no Espírito Santo, São Paulo capital, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Ponta Grossa, Curitiba, Criciúma, Santa Catarina, Campina Grande na Paraíba, Imperatriz do Maranhão, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Em uma dessas comunidades você pode entrar em contato conosco, ser caminhado para ser recebido, para integrar esta sociedade.